Bem-vindo ao canal Salviano Feitosa, o seu canal de Filosofia e Sociologia para o Enem e outros vestibulares. Nesta nossa aula deste curso online totalmente gratuito, nós vamos abordar a transição do pensamento mitológico para a filosofia. E a primeira coisa que você tem que ter feito antes de começar e de dar continuidade a assistir essa aula é ter feito o download da ficha que está no link logo abaixo, com questões que vão auxiliar você na fixação desses conhecimentos. E a segunda coisa que você tem que ter em mente é que mito não é uma mentira. Uma das coisas que muito se afirma por aí quando se ouve uma narrativa mitológica é que os mitos são uma grande mentira, uma grande farsa. Não há afirmação mais equivocada do que essa. Por que não há afirmação mais equivocada do que essa em relação a esse conteúdo? É porque mitos não são mentiras, mas foram as primeiras tentativas humanas de ordenar um mundo grandioso demais, misterioso demais. Mitos são narrativas que procuravam dar conta da história ou na história da humanidade de perguntas do tipo: de onde tudo veio? Por que as coisas acontecem exatamente dessa maneira? Por que quanto mais eu tento fazer alguma coisa, mais errado ela dá? Parece que tem uma força que me atrapalha. Nós estamos falando dessa possibilidade de intervenção de divindades. Os mitos trazem a intervenção de divindades ou a ação delas no que diz respeito à criação do universo, à criação de tudo o que está ao nosso redor e até na organização das sociedades. Então, quando ouvir falar de mito, todas as vezes que você ouvir falar de mito, entenda, mitos são narrativas que procuraram dar conta da grandiosidade do universo diante da pequenez humana, ou vice-versa, da pequenez humana diante do universo, diante do raio, diante do trovão, diante do tremor de terra, diante da grande onda que tudo alaga, diante das tentativas de se fazer alguma coisa e de não conseguir, ou das tentativas com grande sucesso de pessoas que sempre que tentaram, conseguiram o que desejavam e ali atribuíram a ação e o fato de ter a bênção de uma divindade. Só que os mitos não ficavam apenas nisso. Os mitos não devem ser entendidos apenas por essa perspectiva, mas os mitos também forneciam modelos comportamentais, modelos para o indivíduo agir, modelos para o indivíduo, a partir das suas vivências, ter um indicativo de como ele poderia, de qual atitude ele poderia tomar ou ele deveria tomar diante de uma situação parecida. Situações que requerem coragem, situações que necessitam que o indivíduo ele seja assertivo, situações em que o indivíduo ele tem que ponderar muito bem entre as possibilidades de ação, aquela que pode trazer para ele o sucesso que ele espera. Então, quando nós estamos diante dessas narrativas, nós temos modelos, histórias como as de Hércules, as narrativas sobre Thor, ampliando a percepção das mitologias. Nós temos nas mitologias africanas e afro-brasileiras a participação de divindades na organização dos possíveis caminhos de vida dos indivíduos que naquelas divindades creem. Então, há uma relação entre mitos e religião, porque os seres humanos, nós atribuímos aquilo que nós não conseguimos compreender um caráter que é sacralizado. Entretanto, também é importante você compreender que os mitos eles não deixaram de existir, eles não fazem mais parte da nossa vida, muito pelo contrário, o que nós temos é uma outra roupagem. Então, o modelo de comportamento que aquelas narrativas sacralizadas tinham em heróis ou semideuses como Hércules e outros, hoje nós podemos compreender como sendo nossos modelos os artistas de cinema, aquelas personagens de sucesso em seriado que trazem para nós modelos para que a gente haja no mundo a partir daquilo que é exposto. Claro que é importante você considerar os elementos de mercado que existem na produção de obras cinematográficas, de seriados, de telenovelas, que não é o objetivo, pelo menos não, dessa aula discutir. Uma vez compreendendo os mitos a partir dessa perspectiva, é fundamental que você tenha em mente também que os mitos, eles deram conta do mundo, mas eles passaram a ser questionados a partir do momento em que os seres humanos
complexificaram as suas relações, organizando-se em cidades que cresciam cada vez mais. Quando a gente para pensar na história da filosofia, na perspectiva de organização cronológica da história da filosofia, nós vamos identificar no mundo ocidental e nessa historiografia ocidental o desenvolvimento das cidades gregas como sendo parte crucial para essa transição da consciência mítica ou da consciência atrelada à mitologia para o pensamento filosófico. Então, o desenvolvimento e a ampliação das cidades-estados gregas, a ampliação da prática comercial entre essas mesmas cidades, o conhecimento de outras tradições culturais, de outras formas de pensar, tudo isso deu uma importante contribuição para uma problematização das narrativas mitológicas. Junte a isso também a transformação das necessidades materiais, que, por sua vez, se relacionam com a necessidade de registrar aquilo que era conseguido através das práticas de comércio. E aí você vai ter o desenvolvimento da matemática. E o desenvolvimento da matemática, por sua vez, tem uma relação muito próxima com o pensamento filosófico. Então, nessa conjuntura, a transição do pensamento mitológico para o pensamento filosófico não é apenas uma questão de problematização, mas é uma problematização atrelada à organização das sociedades e especificamente da sociedade grega, que é o objetivo dessa nossa aula. A partir daí, se eu fosse dar um exemplo de como esse negócio aconteceu, é você parar para pensar em uma narrativa mitológica que vai dizer que existe uma ilha em que as pessoas têm asas. E aí o indivíduo vai em busca dessa ilha, que fica distante da cidade onde ele está, que conta essa história, uma viagem de pelo menos 300 dias e 300 noites. Aí o cara viaja 300 dias e 300 noites naquela direção, chega na ilha e não tem pessoas com asas. Veja, é um exemplo aparentemente esdrúxulo, mas que ajuda a gente a entender. Por que ajuda a gente a entender? Porque nós vamos ter, a partir dali, uma problematização do que os mitos estavam dizendo como sendo a grande explicação do porquê o mundo é daquele jeito. Ora, se não há uma ilha que tem pessoas com asas, quem garante que este mundo e tudo o que acontece nele é efetivamente fruto da vontade dos deuses? E aí procura-se questionar essa realidade, e nessa tentativa de questionar a realidade é que nós vamos ter o desenvolvimento da filosofia, que é fundamentalmente problematizadora. E esta é uma diferença que é importante você ter em mente. Nós temos o mito que não é problematizador, mas ele é produtor de acomodação no sentido de construção de um lugar no mundo para nele estar e, a partir dele, compreender tudo o que acontece. E o pensamento filosófico é primordialmente problematizador, é questionador. Questionador do mundo, questionador de quem questiona o mundo, questionador inclusive das próprias questões que se faz. Nesse processo, e são vários esses processos aí que nós estamos tratando, nós podemos, na história da filosofia, dividi-la em vários períodos e a partir da existência de pensadores também. E aí nós temos o Sócrates como sendo o marco divisor na história da filosofia ocidental, mas tão importante foi o conjunto de ideias do Sócrates, que nós temos todo um período designado como pré-socrático, ou seja, todos os pensadores, todas as ideias elaboradas antes das ideias do Sócrates. E entre esses pensadores pré-socráticos nós temos uma subdivisão, os filósofos da physis e os sofistas. Vamos começar tratando dos filósofos da physis. Quem foram? Do que trataram? Os filósofos da physis, eles também podem ser entendidos como os filósofos da natureza, aqueles que direcionaram seus questionamentos para o mundo que estava ao redor deles. E ao direcionar seus questionamentos para o universo, a filosofia tem ali um período que é muito cosmológico. Se quer o quê? Se quer encontrar, se quer descobrir qual
qual é o elemento primordial, o que você vai encontrar nos livros por aí, com a referência sendo Arché ou Arqué. Esse elemento primordial que a tudo deu origem. Essa busca pela unicidade diante da multiplicidade do mundo. É como se você buscasse o ponto zero de tudo que há no universo. E Tales de Mileto é o primeiro pensador que vai ser categorizado como um filósofo da física. Por que um filósofo da física? Por que o Tales? Porque Tales de Mileto afirmou que o elemento primordial era a água. Sendo a água essa matéria primordial que deu origem a tudo, é porque a presença dela indica a vida e a ausência dela indica que não há vida ali. O que faz algum sentido quando você para observar o mundo ao seu redor e pode notar que em local com muita seca, local com pouquíssima água, nós temos uma dificuldade grande da vida ali ter continuidade. Tales, entretanto, não foi o único pensador. E uma coisa que antes de dar continuidade é importante você ter em mente é que todo pensador elaborou ideias a partir do mundo que estava ao redor dele, diante daquela grandiosidade, diante daqueles todos aqueles mistérios. Para o Tales, o elemento primordial teria sido ou seria a água. Um pouquinho diferente do Heráclito de Éfeso, que afirmou que não era água, mas o fogo. O fogo seria esse elemento primordial. Fogo que pode ser metáfora de criação, mas também de destruição. O que traz para a gente esse caráter mutável de uma realidade que tem como elemento primordial o fogo, que você não consegue enquadrar, que você tem dificuldades de controlar. Quando você para pensar no porquê o Heráclito teria afirmado que o fogo é esse elemento primordial, você pode identificar o quê? Que o calor não é necessariamente o fogo, aquela chama que tudo queima, mas o calor. Quando você pensa que um corpo frio, um cadáver, ele não emana calor, então você pode pensar nesse calor como sendo aquilo que torna possível a continuidade da vida. Mas ao mesmo tempo que o calor pode garantir a vida, o excesso de calor pode levar à morte, o que mostra um princípio ali de dialético, um princípio dialético em que vida e morte podem ser entendidos como os dois lados de uma mesma moeda, o que é um outro elemento que caracteriza o que o Heráclito pensou. Tudo que existe no mundo existe a partir do conflito de opostos, e a guerra, no pensamento do Heráclito, é o grande exemplo desse processo de transformação. É o grande motor que tudo muda no mundo. E como tudo no mundo muda constantemente, Heráclito também foi o pensador do movimento. Tudo que existe no mundo existe a partir do que ele vai se tornar também, porque você não é a mesma pessoa que foi no ensino fundamental, você mudou, da mesma forma que a água da praia em que você tomou banho na semana passada não é a mesma água da praia se você for lá hoje. Veja, para o Heráclito tudo muda, o movimento é a base de toda transformação. Entretanto, o pensamento de Heráclito teve um opositor, que foi o Parmênides. Parmênides, no sentido contrário do Heráclito, não afirmou que as coisas mudam. Para o Parmênides, as coisas elas não se transformam. Parmênides vai pensar a existência a partir do que existe, ou melhor, não é nem do que existe, mas do que é e do que não é. O que uma coisa é, ela vai continuar sendo. E o que uma coisa não é, ela vai continuar não sendo. Uma coisa não pode se transformar em outra. Uma coisa sempre vai permanecer sendo o que ela é. Aí você parou a aula nesse exato instante e disse: entendi nada. Pois bem, através dos exemplos, você vai entender muito melhor. Imagine, vamos pegar uma coisa bem simples aqui. Vamos pegar este livro. Pronto. Um livro. O que é que um livro é? Um livro. O que é que um livro não é? Uma caixa. Então, veja só. O que o livro é, ele vai continuar sendo. Ou seja, o livro sempre será um livro. O que o livro não é, ou seja, a caixa, ele vai continuar não sendo. O livro, em qualquer época, em qualquer lugar,
sempre não será uma caixa. O que é que o Parmênides buscava a partir daí? Ele buscava afirmar que as coisas elas não mudam, elas parecem mudar. O que uma coisa é, ela vai continuar sendo. E o que uma coisa não é, ela vai continuar não sendo. A dificuldade inicial de compreender o pensamento do Parmênides é porque, na maior parte das vezes, a gente acredita que uma coisa pode ser e não ser ao mesmo tempo. Como assim uma coisa pode ser e depois passar a ser? É porque você olha e diz, fulano era jovem, agora ele está velho. Ou seja, ele era uma coisa e tornou-se outra. No pensamento do Parmênides, não. Aquela pessoa vai continuar sendo quem ela é, mas eu estou vendo as coisas mudarem. Você está dizendo que aquilo que eu vejo não é verdade. De acordo ou a partir do pensamento de Parmênides, os nossos sentidos eles são falhos e a gente não pode confiar neles. Exemplo bem prático em relação a isso, você provavelmente já se confundiu com alguém na rua. Olhou, chamou, fulana, chama ele aí, chama ele aí. Aí a pessoa que estava junto chamou, aí quando você... Eita, opa, desculpe, não, pensei que era um amigo meu. Veja, se a sua visão já te fez passar por situações como essa, você entende a afirmativa do Parmênides. Gostou da aula? Esta é a nossa aula número 1 no que diz respeito aos pré-socráticos. Ainda tem outros que nós vamos dar continuidade. Inscreva-se no nosso canal, curta a nossa página Facebook Ana Salviano Feitosa, me siga no Instagram, @salvianofeitosa, acesse o site salvianofeitosa.com.br e o mais importante, pense fora da caixa.